Vamos falar um pouquinho de consequência econômica e de como o mercado reagiu hoje a toda essa situação, não só aqui no país, mas fora também? Vem para cá, Torinho, Pablo Spyer, bem-vindo, boa tarde para você. Evandro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, conta aí pra gente, meu amigo, como é que tá essa sexta-feira? Bom, foi bastante. Tudo a ver com o Bolsonaro. Bom, aqui para nós não precisamos falar nada, Exato. Mas como que o mercado reagiu a isso? Conta pra gente. Bom, o Ibovespa se descolou hoje das bolsas de Nova York e da Europa, que ficaram perto do 0 a 0, em leve queda, e caiu com força. Com, obviamente, Brasília voltando ao centro do mapa de risco. Isso aqui é o gráfico, Esse Torinho? é o gráfico. Caramba! Foi caindo, fechou na mínima do dia. Bom, como todo mundo acompanhou aqui na Jovem Pan, acompanhou aqui no 3 em 1, logo cedo a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do PL. Por ordem do STF, Bolsonaro foi obrigado a colocar a tornozeleira eletrônica. A medida elevou o nervosismo político e refletiu no mercado, porque a operação da Polícia Federal pode dificultar as negociações tarifárias com os Estados Unidos. Essa é a principal razão. Por outro lado, a escalada do conflito comercial tem deixado os investidores brasileiros receosos, já que tem provocado uma melhora na popularidade do presidente Lula. A popularidade melhorou, a gente viu as pesquisas ontem. E isso impulsiona as chances de reeleição do atual presidente. A ação do Supremo aconteceu horas depois, como a gente sabe, da carta do Donald Trump, que ele publicou ao Bolsonaro ontem, na qual ele criticou os ataques à liberdade de expressão no Brasil e aumentou a pressão para que o STF parasse com o processo contra o Bolsonaro. Todos os principais jornais americanos noticiaram o assunto como uma escalada das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, entre Lula e o Trump. Isso lá fora, isso estressou lá fora. E claro, houve mais saída de dinheiro estrangeiro, dinheiro dos gringos foi embora de novo, por isso que a Bolsa caiu com tanta força. Torinho, e foi num movimento muito intenso essa saída? Foi bastante intenso, tem sido intenso a semana inteira. O pessoal está morrendo de medo. O pessoal está assustado lá fora, tá? O pessoal tinha alocado dinheiro aqui para o Brasil, porque o Brasil, eles tiraram o dinheiro dos Estados Unidos procurando países que não iam sofrer muita intervenção tarifária. E o Brasil era um dos países que ia ter 10% de, estava aqui no Mercosul, e de repente tem 50%. Então todo mundo assustou e falou, pô, aí não é lugar para estar. Então saindo. Saiu muito dinheiro, saiu mais de 5 bilhões de reais nos últimos dias. É bastante mesmo. No meio da manhã, vocês acompanharam aqui, o pessoal acompanhou na Jovem Pan também, o Flávio Bolsonaro tentou aliviar a pressão. E publicou um pedido para que os Estados Unidos suspendessem as tarifas de 50% sobre o Brasil e que focassem apenas no Alexandre de Moraes. Não falou assim nessas palavras, mas ele falou em outras palavras. Foca no Moraes. O mercado reagiu bem por alguns minutos, a Bolsa deu uma saltadinha, deu uma melhorada, mas ele apagou o clique, ele apagou o post. Na hora que ele apagou, o clima piorou de novo. O mercado sentiu e voltou a cair, mergulhou e foi aí que foi para as mínimas do dia. As estatais despencaram, como Petrobras e Banco do Brasil. Embraer caiu forte, a gente falou já dela 3 dias aqui, porque eles estão temendo retaliações do Trump. Na outra ponta, pelo menos a Vale segurou parte das perdas, o minério de ferro subiu bem hoje, essa madrugada lá em Dalian, 1,80, e a VEG também subiu com uma notícia de aquisição, uma notícia micro. No fim do pregão, o Ibovespa B3 terminou aos 133.381 pontos, com forte queda de 1,60%. Na semana a Bolsa caiu 2%, tá? Caramba! Já o dólar, até que tentou ficar sob controle no começo do dia ali, mas na abertura ficou bem, mas logo escalou. Bateu 5,60 agora há pouco e fechou com alta de 0,75%, caiu um pouquinho, fechou valendo R$ 5,58. O real operou na contramão da fraqueza da moeda americana no exterior, ou seja, o dólar caiu lá fora. Então, essa alta é mais significativa. Então, se o dólar caiu 0,5%, isso aqui é 1,20 de alta. Tá? Então, lá fora, o índice do dólar, o DXY, que é contra uma cesta de moedas, 57% é euro, aí tem, 11% é dólar canadense, libra esterlina, essa cesta de moedas caiu e o real se desvalorizou. Então, o dólar aqui subiu 0,70, enquanto o dólar lá fora caiu. Na semana, o dólar subiu 0,7. E aqui, obviamente, subiu pelo aumento do risco político. Torinho, enquanto você ia falando, parecia que eu estava vendo assim, uma avalanche, E eu fiquei imaginando também aqueles que operam no mercado financeiro hoje, acordando, acompanhando a operação e já pensando em não vou usar, eu quase usei uma palavra ruim aqui, em todo o problema que isso começaria a gerar. Sim, está todo mundo bastante nervoso. Esse assunto está repercutindo muito lá nos Estados Unidos, então os estrangeiros estão ouvindo muito do assunto. É raro. Aquela Catherine que rebateu as falas do Lula, disse que o Trump não é imperador. Ela é jovem, mas ela era uma pessoa muito importante. Ela é a porta-voz do Trump. Ela está lá na Casa Branca falando, é como se fosse o Trump falando. Então, está repercutindo muito lá nos Estados
Unidos, todos os grandes jornais importantes, Bloomberg, Reuters, New York Times, Washington Post, todo mundo está falando desse assunto. Torinho, obrigado, viu? Valeu. Um abraço para você. Valeu, ótimo bancada. fim de semana, tchau, meu amigo. Tchau. Olha, bom fim de semana a todos. O Torinho... Valeu, Torinho. Ele traz um termômetro muito importante, principalmente falando dessa saída gigantesca, inclusive hoje, de muitos investidores do país, ao perceberem essa instabilidade, para dizer o mínimo, né, Bruno Moza? Pois é, antes de eu sair do escritório, eu estava vindo para cá e eu estava... Você acompanha isso de perto todo dia. Do dia a dia, exato. E esse dado que o Pablo trouxe a respeito da saída de pouco mais de 5 bilhões nos últimos 2 dias, ele é extremamente relevante quando a gente coloca num contexto. Para ter uma ideia, no mês passado, a entrada de recursos estrangeiros foi de 10 bilhões. Em 2 dias, nós perdemos pouco mais de 5. Então, colocando em contexto, a coisa ela é bastante severa. E pouco mais de 50% da nossa bolsa é dependente de capital estrangeiro. Para o gringo, ele manda 2, 3% do patrimônio dele para cá ou para outros emergentes e é irrisório. Para nós é extremamente relevante. Então é um número que, colocado em perspectiva, ele tem um ponto extremo de atenção que a gente tem que colocar. Ô Piperno, e esse sentimento que foi trazido pelo Torinho também mostra a dificuldade de relação que o mercado tem com o presidente Lula, porque qualquer movimento que possa favorecer a popularidade dele faz o mercado estranhar. Desde sempre, o que não é uma novidade. E você acha que é sem motivo? Não, enfim, veja, quando o presidente, no último dia do governo Bolsonaro, né, no dia 30 de dezembro, eu tinha até esse número aqui, a Bolsa fechou acho que em 109 mil pontos. Hoje está em 133. Então, por que foi a 109? Houve um momento no governo Bolsonaro que acho que bateu em 134 mil. À medida que o presidente Lula ganhou e tal, possa se aproximar, caiu. Há uma incompatibilidade, sim, tá? Isso não é exatamente uma novidade. E é possível que nos próximos dias, com toda essa turbulência política, a volatilidade seja ainda maior. Mas não há muito o que fazer em relação a isso. Há uma antipatia natural mesmo. Que foi, Moza? Fala. O meu ponto é que essa antipatia que o Piperno mencionou não é do fulano A ou B. São milhões de agentes econômicos pelo mundo que simplesmente olham números, uma precificação, uma geração de caixa, um fluxo positivo em cima do teu investimento ou um fluxo negativo. Então, quando a gente fala, o mercado não gosta do Lula, parece que é uma pessoa lá pregando contra as ideias. Não, são milhões de agentes econômicos interpretando o risco político e econômico frente ao cenário das empresas. Então, isso é uma métrica completamente descentralizada que é importante a gente colocar em perspectiva aqui. E só mais um ponto, quando a gente fala o Ibovespa estava 109, agora está 134, a gente fala que, nossa, foi maravilhoso. Quando a gente coloca a inflação no período, esse valor nominal, ele representa muito pouco. E tem um índice que chama EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira negociada lá fora. Quando nós olhamos desde 15 anos atrás, ele é praticamente de lado. Ou seja, o Brasil parou no tempo e não é agora. Parou no tempo há quase 2 décadas nesse ponto. Fala, Gani. Não, olha só, perfeito o que o Moza falou. Piperno, veja, se a gente pegar o primeiro mandato do Lula, que houve reformas ali, que houve pelo menos uma continuação de reformas do Fernando Henrique, a manutenção do tal do tripé macroeconômico, a Bolsa subiu, foi uma série de abertura de empresas. Então, esse mesmo mercado, lá atrás, não estava com antipatia com o Lula, muito pelo contrário. Estava dando um voto de confiança, tanto é que a gente via isso no movimento dos preços, agindo racionalmente. Por quê? Porque as políticas econômicas tomadas naquela época iam em direção de responsabilidade fiscal, de controle de inflação e de liberdade cambial. Agora é na direção contrária. Não é uma antipatia à pessoa, mas às políticas econômicas do presidente. Apesar da antipatia, e ela é latente, né? 2, 3 semanas atrás bateu o recorde também, né? Caiu agora esses dias por conta dessa turbulência política. Mas estava, de novo, com uma grande possibilidade de mudança do próprio governo, né?
Como mudança? Porque até 2 semanas atrás a popularidade do Lula continuava em franco declínio. Não, então já mudança daqui. Isso, mas o mercado antecipa, né? Positivo ou negativamente. Enfim, mas o dólar caindo, né? Enfim. É que a antipatia, ela não é gratuita. A antipatia, ela tem um motivo e não é pela pessoa, como muito bem o Musa colocou aqui, mas pelas políticas econômicas tomadas. Se ele mudar o rumo, né? Uma direção de responsabilidade fiscal, controle da inflação, etc. e tal, o mercado passa a reagir bem da noite para o dia. O mercado, por exemplo, ele torce para que a economia ela coloque o pé no freio, para que, né, os efeitos da Selic... Eu digo mais. Você pode estar falando de poucas pessoas. No mercado são milhões de agentes econômicos que nos prejudicamos todos com isso. Olha, eu não vejo nenhum agente de mercado, por exemplo, vibrar quando a taxa de desemprego cai. Nenhum. Não. Piperno, se agir com responsabilidade fiscal, só o efeito via expectativa e via redução de juros futuros seria altamente positivo. O próprio presidente capitalizaria em cima disso. Zé, eu já vou passar para você, só quero trazer também um detalhe que foi mencionado pelo Tourinho nessa análise dele, de uma publicação que foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, pedindo ou sugerindo que Donald Trump deveria reverter a taxação, que fez com que o mercado reagisse bem. Quando ele apaga, o negócio despenca de novo. Foi essa publicação aqui, ó. O justo seria se o Donald Trump, ele marca o arroba ali do presidente norte-americano, suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Mandou uma indiretona aí. E o que ele sugeria então? Trump, tira a taxa que está punindo todo mundo e faz uma sanção individual. Só que depois ele apagou. Então, o mercado reagiu bem quando ele postou, mas quando o senador Flávio Bolsonaro o apagou, porque eles identificaram que haveria a possibilidade de Flávio Bolsonaro também ser um interlocutor com Donald Trump, diante da proximidade que a família Bolsonaro diz que tem com o presidente norte-americano, e falar, olha, negócio apertou aqui para o ex-presidente Jair Bolsonaro, dá um jeito aí, tira essa sanção. O mercado reagiu bem, só que quando ele apagou, entenderam que foi um movimento que poderia acontecer, mas que não seria mais uma estratégia. Aí despenca de novo. Zé Maria Trindade, como é que você avalia esse sentimento em torno da família Bolsonaro e o quanto uma sinalização dela poderia ou não modificar a situação que a gente tem hoje e que passa a valer a partir do dia 1º de agosto? Pois é, o que eu vejo aí é uma instabilidade muito grande num momento e numa área, num setor que não convive bem com instabilidade. Se Donald Trump tivesse decretado ou mesmo votado no Capitólio, olha, a partir de amanhã a taxação é 50%, hoje o Brasil e o resto do mundo e lá nos Estados Unidos os empresários já estariam articulando e projetando o futuro. Mas o que está acontecendo? Ninguém sabe o que vai acontecer a partir do dia 1º. Pode ser que seja 50%, pode. Muita gente que não trabalha com essa possibilidade. Inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que em nenhum momento o governo trabalha com a possibilidade de taxação de 50%. Essa taxação é inviabilização de negócios. Não se pode trabalhar com a taxação de 50%. Né? Então, assim, esta instabilidade é o que provoca a maior dificuldade, o que provoca uma surpresa geral. Então é preciso primeiro definir isso. O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin disse que não dá para prorrogar essa data. Eu concordo com ele. Prorrogar a instabilidade é preciso saber logo de quanto será e projetar e viver dali para frente sobre exatamente isso. Agora, sobre o mercado, é incrível, mas ninguém dita o mercado. Quem ditar o mercado ganha muito dinheiro, porque ele saberia o que aconteceria amanhã. Mas são tantas mãos, uma movimentação por tantos pensamentos, que fica muito abstrato. É assim, mas ninguém faz isso por amor ou por ódio, faz isso para ganhar dinheiro. Como diz o Piperno, nunca viu ninguém comemorar o crescimento de um país. Comemora quem apostou naquele lado. Quem apostou contra não vai comemorar. Fala, Musa. Eu acho que o Zé Maria trouxe um ponto interessante, que o mercado ele vai precificando isso ao longo do tempo, né? E quando a gente olha esse tweet o X aí que a gente colocou do Flávio Bolsonaro, mostra claramente o que nós estávamos falando agora aqui, Perno, que quando ele fala que o mercado melhorou
quando ele propôs retirada de tarifas, está mostrando aqui que vai muito além de pessoas. São as ideias, como a gente estava falando, as ideias que não prejudicariam a indústria nacional, portanto, o mercado melhora como um todo. É uma aposta, na verdade, em direção ao que seriam ações mais condizentes com um futuro melhor, né? Bom, pessoal, a gente precisa encerrar essa edição aqui do 3 em 1, né? E eu agradeço a sua participação, inclusive encerro com notícia, placar de 4-0 da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, favorável à determinação, à decisão de Alexandre de Moraes até aqui.